Olá! Finalmente 2019 no setor moveleiro. Marceneiros, fabricantes de móveis e afins, profissionais autônomos e demais, sejam bem-vindos a esse canal novamente. E vamos direto ao ponto de retomada do tema que iniciamos em 2018. A diferenciação como vantagem competitiva. Dando continuidade à questão do aumento da capacidade de diferenciação como estratégia empresarial para obtenção de vantagem competitiva, hoje abordaremos a primeira camada desta estratégia proposta por Porter, aquela que trata da vantagem competitiva através da diferenciação do produto. Voltamos a ressaltar que o produto, via de regra, é a alternativa estratégica mais imediata para a diferenciação. Lembrando que a diferenciação também pode acontecer através do serviço, bem como do relacionamento. Camadas essas complementares da mesma estratégia de diferenciação de Porter, conforme citado no primeiro vídeo. Um projeto para o aumento da capacidade de diferenciação envolve, primeiramente, a seleção da camada de atuação. No caso do capítulo de hoje, o produto. Claro que atuar simultaneamente nas três camadas distintas eleva a capacidade de diferenciação como um todo. Mas, para efeito didático, faremos a abordagem das três camadas diferenciadoras de uma maneira individualizada. Uma vez selecionada a camada foco da aplicação estratégica, torna-se necessário desmembrá-la de uma maneira estruturada, explicitando as variáveis internas da camada agora em questão. Para o caso da diferenciação via produto, que é o caso do vídeo de hoje, mais especificamente dentro do setor moveleiro, e ainda mais, observando o mobiliário em uma visão generalista, porque existem diversos tipos de mobiliário, podemos elencar 6 aspectos fundamentais disponíveis para o desenvolvimento de uma estratégia diferenciadora: o design, a ergonomia, a funcionalidade, o acabamento, a personalização ou customização e a percepção sensorial. É interessante que nesse caso da percepção falamos de tato, olfato, a percepção das cores. Interessante que até o som ou ruído que o produto emite pode ser classificado como um aspecto sensorial, porque ele pode transmitir ou não a robustez do produto, por exemplo. Destacamos aqui um posicionamento perigoso para qualquer marcenaria ou indústria moveleira, que é uma exploração rasa desses aspectos no sentido de valorizar apenas um deles, ou de não conhecer em profundidade a complexidade da estratégia a ser desenvolvida. Como eu posso exemplificar melhor? Inegavelmente, o design é um fator preponderante para a diferenciação, mas ele está fadado ao fracasso sem a questão da ergonomia, por exemplo, porque a ergonomia ela precisa ser respeitada. Observando, assim, vamos observar pela visão de um arquiteto. A linguagem de um produto, suas características, seu DNA, elas carregam todos esses aspectos, mesmo que em diferentes intensidades. Logo, devemos dedicar atenção ao todo e não puramente a um design sem fundamento técnico.
Diferente disso, a ousadia, que é importante, pode se transformar em risco ou até mesmo em insucesso. Muitos fabricantes de móveis desconhecem os limites potenciais de um verdadeiro profissional em termos de criação e acabam, por insegurança, aprisionando a criatividade e perdendo enormes oportunidades de mercado. Bom, não é o desejo desse vídeo tratar de aspectos culturais, geográficos, históricos ou sociais atrelados ao produto. Por quê? Ressalto aqui que partimos do pressuposto de um mercado em movimento, ou seja, fábricas de móveis e marcenarias que já atuam no mercado e de maneira, no mínimo, prática, já dominam essas questões citadas. Contrário ao design, que o design ele pode ser disruptivo, a ergonomia é fundamentalmente estática. Por quê? Ela se baseia em atributos que não variam historicamente, exceto, é claro, pela questão do desenvolvimento biológico do consumidor. Aí nós temos as fases como bebê, criança, adolescente, adulto ou idoso, que são diferenciações praticáveis, né? Mas as relações antropométricas temporais, elas são praticamente estáticas, diferente da moda. A moda é um elemento costumeiramente explorado pelo design, porque ela é temporal e cíclica. Claro que a empresa pode se especializar em um dos estágios biológicos citados ou ainda na questão do público masculino, feminino, ou até mesmo em móveis não voltados para seres humanos. Isso também é design, mas é primeiramente ergonomia e funcionalidade. Então, nós precisamos agora entender claramente que ergonomia e funcionalidade precedem o design, mas para o cliente isso é inerente ao produto, porque senão é falha de projeto. O cliente não entende disso, ele só sabe se está bom ou não. Citando agora a funcionalidade de uma maneira mais específica e traçando um paralelo com a questão da redução das moradias nos grandes centros, nós temos opcionalmente os móveis multifuncionais, ou seja, aqueles que assumem simultaneamente ou alternadamente mais de uma função específica no ambiente de destino e, portanto, otimizam e racionalizam o uso do espaço físico disponível. Estrategicamente, as grandes metrópoles são os melhores espaços para a aplicação da multifuncionalidade. Não adianta você oferecer isso numa casa de campo, né? Uma mesa que possui outra função, uma cama que se transforma em um sofá e assim por diante, são os exemplos clássicos da multifuncionalidade. E a gente percebe até que o cliente mais descolado, muitas vezes pode até nem precisar, mas ele valoriza esse tipo de aplicação no produto. Então, independente de ter uma ou mais funções, o móvel precisa responder bem a cada uma delas. Ou seja, se você tem uma gaveta difícil de abrir ou extremamente baixa, ela compromete tanto funcionalidade como ergonomia. Isso, por mais vistoso que possa parecer o design. Aí nós falamos de experiências negativas da compra, o que pode transformar um móvel com um design atraente em um produto fadado ao fracasso. Resumindo, a bagagem técnica do design ou projetista é tão importante quanto sua criatividade. Não se pode dissociar esses dois fundamentos dentro de um bom profissional. Uma outra questão decisiva também é o acabamento do produto. Podemos desenvolver um excelente design com uma boa funcionalidade
de uma ergonomia perfeita. Mas dependendo dos requisitos subjetivos do cliente, o mobiliário pode perder todo o efeito diferenciador, simplesmente pelo fato de não adotarmos o acabamento adequado ou esperado para esse móvel desenvolvido. Nesse sentido, a sondagem do cliente, o conhecimento do nicho, a participação da área comercial pode ser decisivas na estratégia de diferenciação. Nós lembramos que no modelo estratégico que estamos citando agora, não estamos competindo pelo menor custo, e sim pela diferenciação. Portanto, não estamos preocupados agora com o custo do acabamento, e sim com a sua maior ou menor aceitação pelo cliente. Dependendo do tipo do acabamento selecionado, o produto pode, em teoria, ter até uma maior qualidade ou durabilidade e ainda assim ser preterido. Vou te dar um exemplo disso. Olha só, a cabeceira de uma cama desenvolvida em fórmica e outra em tecido. É claro que a primeira é mais resistente e tem mais durabilidade. Só que nós notamos aqui a questão da percepção sensorial, onde o toque do produto é um fator de decisão para a compra. A questão do conforto, da cor, do cheiro do tecido. Enfim, o estudo precisa ser sustentado por profissionais que realmente conheçam os fatores decisórios do cliente para a aquisição do produto. Desenvolvimento de produto não é uma tarefa para ser executada mais ou menos. Finalizando, temos ainda o aspecto da personalização ou customização. O fabricante de móveis que aprende a trabalhar com esse atributo é aquele que consegue oferecer o algo mais ao seu cliente. Particularmente, eu considero este o mais poderoso aspecto da diferenciação, porque ele remete à exclusividade. Porém, o cliente precisa conhecer e se encantar com esses recursos. Não adianta o fabricante de móveis desenvolver vantagem diferenciadora nesse atributo sem a capacidade de explorá-la de uma maneira eficiente. Ou ainda, pior, sem a devida preparação do chão de fábrica para esse contexto. Especificamente para a produção seriada, esse é um enorme desafio de inteligência aplicada à manufatura. Isso é engenharia. A customização, ela pode acontecer de diferentes maneiras. Nós podemos variar as cores e os modelos dos puxadores. Nós podemos apresentar o produto com visual temático, com times de futebol, super-heróis, variar tipos de corrediças, dobradiças e demais acessórios. Tem um vasto campo para as ferragens e tantos outros. Mas o fator central não é isso. É que precisa ser entendido da seguinte maneira: não existem diversos produtos comerciais, e sim apenas um, cujas referências variam em função da parametrização estratégica adotada pelo produto com relação ao cliente ou pedido específico. Então, você observa que nós estamos falando de uma parametrização da produção. Enfim, a questão do produto é um assunto complexo, isso é apaixonante. Então eu sugiro que vocês assistam esse vídeo mais que uma vez, porque existe uma riqueza de detalhes e possibilidades estratégicas que nós abordamos, que elas são enormes com relação à diferenciação do produto. É importante entender esse vídeo. Espero vocês no próximo capítulo, abordando a estratégia de diferenciação através do serviço. Sou eu, Cláudio Perim, consultor para fabricantes de móveis e marcenarias em geral. Até nosso próximo vídeo e muito obrigado pela atenção.